E aí, tudo certo? Sabe aquela situação? A gente passa um tempo programando em Python, cria um script super legal, mas aí, quando fecha o programa, puf, toda a informação vai embora. Frustrante, né? Bom, hoje a gente vai resolver isso de uma vez por todas. Vamos aprender a dar uma memória de verdade para os nossos programas, conectando Python ao nosso primeiro banco de dados, o SQLite. Essa é a pergunta clássica de quem está começando a programar. É aquela dor, sabe? A gente cria uma lista de tarefas, um catálogo de qualquer coisa, e no momento em que fecha a janela, pronto. É como se nada tivesse acontecido. Todo o trabalho, todos os dados que foram inseridos simplesmente evaporam. Mas isso acaba hoje. E se eu dissesse que a solução para essa amnésia digital não precisa de nenhuma instalação, nenhum download e já está aí, quietinha, esperando para ser usada dentro do seu Python? Pois é, o nome dessa ferramenta fantástica é SQLi, e ele é, sem sombra de dúvida, o jeito mais simples de começar a trabalhar com banco de dados de verdade. Vamos entender por que ele é tão genial. Primeiro, ele é leve e simples. Isso quer dizer que não precisa se preocupar com servidores, com configurações complicadas que outros bancos de dados exigem. E a melhor parte, ele já vem integrado. Se tem Python instalado na máquina, já tem o SQLite. Não precisa instalar absolutamente nada. É só importar e começar a salvar os dados. Uma mão na roda. Ok, para fazer o nosso código Python conversar com o banco de dados, a gente precisa entender dois caras que trabalham em dupla: a conexão e o cursor. Vamos ver o que cada um deles faz. Tudo começa aqui com essas duas linhas de código. Primeiro, a gente importa a biblioteca, claro. Depois, usa sql3.connect. E aqui acontece a mágica. Se o arquivo banco.db não existir, o Python cria ele na hora, do zero. Se ele já existir, o Python simplesmente se conecta a ele. Simples assim, direto ao ponto e sem burocracia nenhuma. Pensa assim, a conexão é tipo a estrada que liga o nosso código até o arquivo do banco de dados. Mas só a estrada não faz nada, certo? A gente precisa de um mensageiro para levar e trazer os pacotes, as informações. Esse mensageiro é o cursor. É ele quem vai lá e executa os comandos SQL que a gente manda. Tipo, crie uma tabela ou busque um dado. Um não vive sem o outro. Beleza, agora que a gente já tem a estrada, que é a conexão, e o mensageiro, o cursor, está na hora de construir o nosso armazém, onde os dados vão ficar guardados. No mundo dos bancos de dados, esse armazém se chama tabela. É nela que a gente define como a nossa informação vai ser organizada. Usando o nosso cursor, a gente executa esse comando SQL aí. O create table if not exists é bem literal. Cria a tabela usuários, mas só se ela ainda não existir. Isso é ótimo porque evita erros se a gente rodar o script várias vezes. E dentro dela a gente define as colunas. Um ID, que vai ser um número inteiro, a chave primária, que se autoincrementa para identificar cada usuário de forma única, um nome, que é do tipo texto, e uma idade, que é um número inteiro. Pronto, o esqueleto dos nossos dados está definido. A estrutura está pronta, nossa prateleira de dados está montada. Agora, vamos para a parte legal, colocar coisas nessa prateleira e depois olhar o que a gente guardou. Vamos ver como inserir e como ler informações, que são as duas operações mais importantes de qualquer sistema. Para adicionar um usuário, a gente usa o comando insert into, a gente diz a tabela, as colunas que vai preencher, nome e idade, e para os valores, a gente usa esses pontinhos de interrogação. E pode acreditar, esses dois simbolozinhos aí são a parte mais importante de todo esse comando. Vamos entender o porquê. O motivo é um só: segurança. Nunca, de jeito nenhum, construa um comando SQL juntando strings com dados que vêm do usuário. Usar esses pontos de interrogação e passar os dados como segundo argumento para o comando é o jeito certo e seguro de fazer as coisas. Isso previne um tipo de ataque muito famoso chamado SQL Injection e deixa o Python cuidar de toda a formatação para a gente. É regra de ouro: sempre use parâmetros. E atenção aqui, porque essa é uma pegadinha que muita gente que está começando cai. Depois de inserir ou modificar qualquer dado, a gente precisa avisar o banco de dados para salvar aquilo permanentemente. É para isso que serve o conexão.commit. Pensa nele como o botão salvar do Word. Sem o commit, todas as alterações são temporárias e se perdem quando o programa fecha. Agora, a prova dos 9. Com o select asterisco from usuários, a gente está pedindo: banco, me dá tudo que tem na tabela usuários. O cursor.fetchAll busca todos os resultados. E quando a gente passa por cada um deles, o que aparece na tela? Exatamente o que a gente inseriu. Uma tupla com o ID 1, o nome Ana e a idade 28. Deu certo. Nossos dados foram salvos e agora podem ser lidos. E olha, não vamos subestimar o que a gente fez aqui não.
Com pouquíssimas linhas de código, a gente construiu a base de um sistema que funciona. Essa capacidade de salvar e ler dados de forma permanente é o que separa um script simples de uma aplicação de verdade. Agora, vamos resumir tudo isso em 3 regras de ouro. Se a gente seguir essas regras, o código vai funcionar bem e de forma segura. E vamos entender de vez o superpoder que a gente ganhou aqui, a persistência. Vamos guardar isso como um mantra. Regra 1. Use parâmetros com o ponto de interrogação para garantir a segurança. Regra 2. Fez uma mudança? Use o conexão.commit para salvar de verdade. E regra 3, que é super importante, terminou de usar o banco? Chama o conexão.close para fechar a conexão e deixar tudo organizado. Parâmetros, commit, close. Simples assim. E aqui está a grande virada de chave. Diferente de uma variável que some quando o script acaba, os dados no nosso arquivo SQLite ficam lá. A gente pode desligar o computador, voltar amanhã, daqui a uma semana, e a Ana ainda vai estar lá na nossa tabela. Isso muda completamente o jogo e abre um universo de novas possibilidades para os nossos projetos. O que a gente aprendeu hoje é um salto gigantesco na jornada de qualquer pessoa que desenvolve. Agora, os fundamentos da persistência de dados estão dominados. Vamos só recapitular rapidinho os novos superpoderes que acabamos de adquirir. Pensa só. Agora é possível criar um banco de dados do zero, organizar as informações dentro dele com tabelas, salvar esses dados para sempre e, o mais importante, buscar e usar esses dados quando for preciso. Isso é literalmente a espinha dorsal da maioria das aplicações que a gente usa no dia a dia. Se essa aula ajudou a dar esse passo importante, que tal deixar um like e compartilhar com mais alguém que também está nessa jornada de aprendizado? E o mais importante, use os comentários para me dizer qual o próximo assunto de Python que a gente deveria desvendar junto. Seguir o canal e ver essa interação é o que me motiva a continuar criando cada vez mais conteúdo de qualidade. Agora, se bateu aquela sensação de que isso abriu um novo mundo e a vontade de ir muito além do básico, acelerando de verdade essa jornada em Python, eu tenho um convite especial. Eu criei um curso completo, o Python do zero ao avançado, onde a gente mergulha de cabeça nesses e em muitos outros tópicos. Lá tem muito mais vídeos, explicações detalhadas, questionários para testar o conhecimento e, o principal, projetos práticos para construir um portfólio de verdade. Ao se inscrever, além de investir na sua carreira, você apoia diretamente a continuidade e o crescimento aqui do canal. O link está aí na descrição. Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima.